Agradecemos ao chefe pela mensagem cantada. Nesse momento eu quero convidar a toda a igreja a se colocar em pé e vamos cantar o hino 470. Vigia
com vocês? Como vocês estão bem? Irmãos, é um grande prazer poder estar aqui hoje com vocês para juntos compartilharmos a mensagem de Cristo Jesus. Irmãos, eu confesso a vocês que eu prego desde os meus 13 anos de idade. Não me falha a memória nenhum culto em que Deus tenha faltado. Ele é sempre o primeiro a chegar e o último a ir embora. E Jesus hoje está aqui. Ele quer passar no seu coração hoje. Porque todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Irmãos, eu confesso que a irmã chegou ali e falou assim comigo que imaginava que quando a Thelma, que me convidou, a gente canta junto no grupo Unidos, no grupo Novo Louvor. Quando a Thelma me convidou, a irmã chegou ali e falou assim: nossa, eu imaginei você pequenininho, barrigudo, careca. Eu falei assim: irmão, eu sou um pouquinho alto, sou cabeludo, mas aí eu não sei, se piorou a situação ou melhorou. Mas, irmãos, hoje nós vamos começar uma série sobre os valores de José. Hoje você vai ter a oportunidade de viajar até o Egito sem sair da igreja. Uma história emocionante, uma história fantástica de um homem que viveu exatamente como Deus queria que ele vivesse. E por isso Deus glorificou a vida dele. Eu conto hoje às 5 horas da tarde com a presença de todos vocês. Não ousem faltar, ok? Conto com a presença de vocês. Junto está aqui comigo a minha tia, a Renata, e o Vadinho também, que veio junto com a gente para prestigiar aquilo que vai ser falado para Jesus Cristo. Mas, irmãos, hoje eu não vou falar nessa manhã sobre José. Nós vamos falar sobre uma outra história. Uma história que mexe com os nossos corações, com aquilo que está dentro da nossa alma. Uma história que eu acho uma das histórias mais fascinantes de toda a Bíblia Sagrada. Uma história que mexe com as cordas do meu coração. Eu tenho certeza que vai mexer com a sua também. Portanto, eu convido vocês, por favor, a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Reis, capítulo 17, versículo 1. Quem encontrou, diga amém? Amém. Quem não encontrou, peça socorro. Acho que todos encontraram, né? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Por favor, fechem seus olhos para falarmos com Deus. Pai de eterna bondade e de eterna misericórdia, Senhor, venho lhe pedir agora o auxílio do seu Santo Espírito. Que tudo que venha a ser falado aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Senhor, não sei se é possível que a igreja vá até o céu, mas eu sei que é possível que o céu desça até aqui neste momento. Amém. Senhor, cerca este local com a tua santa presença e passe pelos nossos corações. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 17, versículo 1. Acompanhe comigo. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Meus irmãos, afirmar que nós estamos vivendo hoje uma crise aguda, sistêmica, endêmica, já não produz mais susto a ninguém. Parece que a palavra de ordem hoje, a palavra famosa hoje é a palavra crise. A crise
está presente em todos os lugares. A crise está presente no Congresso Nacional. A crise está presente nos poderes executivos, legislativos, judiciários. A crise está presente nas ruas. A crise está presente nas famílias. A crise está presente dentro da igreja. Mas para pensar que há mais de 2000 anos atrás, o profeta Elias estava sofrendo uma crise mais aguda, mais sistêmica, mais endêmica do que a que nós estamos vivendo hoje, nos faz pensar em alguns casos. Eu preciso então conhecer quem foi esse homem. Eu gostaria então de contextualizar, colocar vocês dentro da história, para vocês perceberem o grau de dificuldade em que Elias estava enfrentando. Vocês sabem que depois da morte do rei Salomão, depois de 120 anos de monarquia, o reino se dividiu. Das 12 tribos, 10 delas começaram a seguir a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, cuja capital vem se chamar Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos, do ano 936 ao ano 722 a.C., até que a Síria tomou o Reino do Norte e nunca mais o Reino do Norte conseguiu destaque como soberania nacional. E vale destacar que o Reino do Norte teve 8 dinastias diferentes, 19 reis diferentes. E pasmem, nenhum desses reis andaram com Deus, mas todos foram ímpios, idólatras e genocidas. Mas agora o rei que está reinando no tempo de Elias recebe o apelido de pior rei do Israel. O pior rei de Israel, o rei Acabe. E se não bastasse isso, o rei Acabe casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. Essa mulher era uma feiticeira, uma idólatra e uma genocida. O rei Acabe era como um boneco, um fantoche em suas mãos. Foi ela que impôs um culto a Baal como um culto oficial em Israel e começou a perseguir e a matar os profetas de Deus. Foi nesse tempo de crise política, histórica, religiosa, que Deus levantou não um partido político, não um presidente, mas Deus levantou um homem. Eu preciso então conhecer quem é esse homem. Por favor, com seus olhos novamente pousados no texto, no versículo 1, nós vamos saber quem é esse homem. Por favor, acompanhe comigo. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Quando diz aqui a Bíblia Sagrada, Elias, o tesbita, não está falando do seu sobrenome, não está falando da família de profeta que talvez ele pertencesse, não está falando do seu sobrenome poderoso e famoso, mas está falando da sua localização geográfica. Ele vem de Tisbé, um lugarejo insignificante e incrustado lá nas montanhas de Gileade. Um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, porém levantado por Deus. Aquele homem, ele não tinha diplomas universitários enfeitando a sua parede. Aquele homem não tinha pós-doutorado, nem graduação ele tinha. Aquele homem não tinha doutorado, pós-doutorado, mestrado, não sabia falar vários idiomas. Não, ele era apenas Elias o tesbita, um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, porém um homem levantado por Deus. E aqui eu já aprendo uma grande lição na história de Elias. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Eu tenho aprendido desde pequeno que as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Não há espaço na igreja de Cristo para as estrelas brilharem. Não há espaço para as estrelas brilharem quando o sol da justiça, que é Jesus Cristo, está sendo exaltado na igreja. E talvez um dos maiores problemas da igreja evangélica hoje é que nós temos várias estrelas. Gente que se acha importante demais.
E nós cometemos o erro de colocar essas pessoas em verdadeiros pedestais, em verdadeiros lugares de destaques, e gloriar essas pessoas. E muitas das vezes nós esquecemos que essas pessoas têm os pés de barro. E quando elas caem, a igreja cai junto e sofre. E não há nada mais que Deus abomine do que o culto à personalidade. Nada mais. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, percebeu que a igreja de Corinto tinha várias cisões, tinha várias seções. Havia ali o grupo de Paulo, naquela igreja. Havia naquela igreja de Corinto o grupo de Pedro. Tinha lá também o grupo de Apolo. Eu diria hoje que era uma igreja pluripartidária. Eu costumo falar que lá tinha o PLP, Partido Liberal de Paulo. As pessoas que se achavam as mais eloquentes, as mais santas da igreja. Havia lá o PCP, Partido Conservador de Pedro. As pessoas que estavam mais ligadas à lei de Moisés e se achavam as mais espirituais da igreja. Havia lá também o PCJ, Partido de Cristo Jesus. As pessoas que se achavam o centro da igreja, que se achavam as que deveriam ser dignas de destaque. Havia lá também o PFA, Partido Filosófico de Apolo. Apolo era um camarada grego que tinha uma oratória incrível, que era capaz de convencer uma pessoa em poucos segundos. Paulo, percebendo essas cisões, Paulo, percebendo essa divisão, escreveu para eles assim: ei, mas quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem única e exclusivamente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E, senhores, nós temos tratado tantos pregadores e cantores com uma forma tão estranha. Eu conheço pregadores que pregam apenas em púlpitos blindados. Eu já ouvi histórias e já vi histórias de pregadores que, de acordo com o que vão entrando na igreja, luzes vão se acendendo perante ele e o público vai se levantando. Certa vez um pastor nos Estados Unidos ligou para uma estrela gospel aqui no Brasil e disse assim: ei, irmão, gostaria de te convidar aqui para pregar aqui, cantar nos Estados Unidos. O irmão do lado do telefone falou assim: claro que eu vou, mas é claro. Mas, irmão, eu tenho algumas considerações, algumas exigências. Eu cobro para ir nos Estados Unidos aí, cantar para o Senhor, na sua igreja, $7.000. Mas eu quero primeiro $3.500 depositados antes da minha conta. Irmão, também eu quero um carro à minha disposição para poder passear. E eu quero também um hotel 5 estrelas. Eu quero estar hospedado em um hotel 5 estrelas. O pastor, coitado, ficou meio embaraçado com aquilo que ele havia pedido e falou assim: ô meu irmão, nós temos algumas dificuldades aqui. Porque primeiro, o estado onde eu estou, a cidade onde eu estou, nem hotel 5 estrelas tem. Eu nem tenho $3.500 para depositar na sua conta. E terceiro, irmão, já até perdi a vontade de te convidar. Desligou o telefone na cara dele. Irmãos, nós temos tratados certos pregadores e certos cantores como verdadeiros astros de Hollywood. Certa vez eu fui convidado para pregar em uma igreja em um domingo e eu aceitei. E a mulher falou assim: nossa, que bom que você aceitou. Nós temos várias dificuldades aqui de encontrar um pregador para pregar aos domingos. Aí eu falei: mas por que, irmã? A irmã falou: eu liguei recentemente para um cara que ele prega e ele canta, e ele disse assim que não viria na minha igreja, na nossa igreja, aos domingos, porque não tinha pessoas para verem ele. Então ele não poderia ir. Irmãos, não há nada mais que Deus abomine do que o culto à personalidade. Mas há ainda mais do que aprender na história de Elias. No versículo 1 diz que Elias, o presbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aí você se pergunta assim: mas Lucas, como que Elias teve tamanha audácia, tamanha prepotência de dizer assim a um rei? Como que ele teve tamanha prepotência para orar a Deus e não chover? Bem,
O livro de Reis não nos dá essa informação. Mas o livro de Tiago 8,17 nos responde que Elias orou com instância para não chover, e não choveu. E aqui eu já aprendo uma coisa. Você só se pode levantar diante de homens da terra quando você se prostra diante do Rei dos Reis. Você só consegue se levantar diante de reis aqui na terra quando você primeiro se prostra diante do Rei dos Reis. E talvez um dos maiores problemas em que nós estamos enfrentando hoje na igreja evangélica brasileira é que nós temos separado pregação de oração, academia de piedade. Nós temos verdadeiros gigantes de pregação no púlpito, mas verdadeiros danicos de oração. Você só consegue se levantar diante de reis aqui na terra quando você primeiro se prostra diante do Rei dos Reis. E talvez um dos maiores problemas em que nós estamos enfrentando hoje na igreja evangélica brasileira é que nós temos separado pregação de oração, academia de piedade. Nós temos verdadeiros gigantes de pregação no púlpito, mas verdadeiros danicos de oração. Gente que sabe muito da Bíblia, mas não sabe nada de Deus. Gente que tem fome de livro, mas não tem fome de Deus. Gente que sabe muito a respeito de Deus, mas não sabe nada da intimidade de Deus. Gente que tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. E se nós não pedirmos, não implorarmos para que Deus venha e interceda por nós, para que haja um quebrantamento, para que haja um reavivamento, eu não sei o que vai acontecer comigo e com você. Mas, irmãos, os versículos 2 e 3, há uma transição radical na vida de Elias. Eu diria para você que até uma transição anticlímax. Porque aquele homem que começou pregando diante de um palácio, diante de um rei, e nós passamos a vida inteira e não pregamos para rei nenhum, aquele homem já começa o seu ministério pregando para um rei. Deus diz para ele: Elias, saia daqui. Deus tira ele dos holofotes humanos, das luzes da ribalta, e diz a Elias assim: Elias, sai daqui do palácio e vai para o deserto. Parece não fazer sentido. Parece não fazer sentido. Como que Deus, aquele homem que estava fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus pediu para ele fazer, aí de repente Deus diz para ele assim: sai do palácio e vai para o deserto. Parece não fazer sentido. Eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, o deserto para a sua vida não é um acidente de percurso. O deserto na sua vida é uma agenda de Deus com você. É no deserto que Deus treina os seus melhores e os seus maiores cristãos, os seus maiores seguidores. O deserto é a escola universitária de Deus, onde o professor é o Espírito Santo, onde ele treina você, onde ele trabalha em você, para depois começar a trabalhar através de você. Vida precede o ministério. E talvez eu vou dizer para você hoje o seguinte, talvez vai te chocar. Eu vou dizer para você o seguinte, talvez você em um certo momento nem vai concordar. Mas eu vou dizer para você, a maior prioridade da sua vida não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade da sua vida não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade da sua vida é conhecer a Deus. Vida precede ministério. Quando Jesus veio à terra, quando ele escolheu os 12 discípulos, não os chamou prioritariamente para pregar, mas chamou prioritariamente para estar com ele. Depois os enviou a pregar. Vida precede ministério. Mas na escola do deserto, você também tem que aprender a lidar com outras situações. Você também vai ter que aprender a lidar e aprender a confiar mais no provedor do que na provisão. Acompanhe comigo o que acontece na história de Elias, quando ele está no deserto, lá em Querite. Quando Deus mandou ele se retirar e ir para Querite, fronteira ao Jordão, e Deus falou que ele beberia da torrente, que
corvos iriam levar para ele comida, água e pão. Diz as Escrituras, no versículo 7, que passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O que você vai fazer quando você está onde Deus mandou você estar? O que você vai fazer quando você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? E a fonte seca, a corrente seca. É Deus te ensinando que você precisa depender mais do provedor do que na provisão. A sua fonte pode ter secado, mas os mananciais de Deus não. A sua despensa pode estar vazia, mas o celeiro de Deus ainda continua jorrando em sua vida. Deus está querendo levar você a entender que você precisa depender todos os dias da sua vida mais do provedor do que da própria provisão. Irmãos, passado isso, acontece uma outra transição na vida de Elias. Capítulo 18, versículo 1. Diz as Escrituras que então lhe veio a palavra do Senhor, capítulo 17, versículo 8. E então, no versículo 9 diz que Deus falou assim para Elias: dispõe-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demore-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. É agora como Deus estivesse gritando nos ouvidos de Elias assim: ei filho, você passou do estágio do deserto, mas agora eu vou te jogar no fogo. No fogo. Sarepta significa cadinho, Sarepta significa fogo, Sarepta significa algo que arde. É Deus gritando nos ouvidos de Elias assim: Elias, você pensa que acabou? Não, meu filho. Você vai ir ainda, porque agora eu vou te jogar no fogo. Vou te matricular na escola do fogo. Então Elias foi. Mas sabe o que é mais grave ainda? Se você ler o capítulo 18 todo do livro de Reis, do livro de 1 Reis, você vai perceber que o rei Acabe estava procurando pelas nações vizinhas, procurando em todos os lugares Elias para matar Elias. E parece não fazer sentido, porque Deus diz para Elias sair de Querite e ir para Sarepta. Mas escute, o mesmo Deus que te manda fazer alguma coisa é o mesmo Deus que te protege. E eu começo a pensar e falar assim, quando eu leio essa história, eu falo assim: deve ter um Deus, deve ser um ser, acho que ele tem muito bom humor. Um ser sádico muitas das vezes. Porque diz as Escrituras que ele diz para Elias assim: ô Elias, vai lá para Sarepta, porque lá vai ter uma mulher viúva que vai te suster. Parece não fazer sentido. Se Deus dissesse ao contrário para Elias assim: ei Elias, vai lá para Sarepta, porque tem uma mulher viúva que está precisando da sua ajuda, rapaz. Você está pensando que você vai ficar aqui em Querite só bebendo água, tomando água, na sombra, os corvos vão lhe trazer pão e carne? Para, rapaz, acabou a moleza. Agora você vai lá para Sarepta. Vai lá para Sarepta, porque porque lá perto de Sidom tem uma mulher viúva, rapaz, que você precisa ajudar ela. Mas foi isso que Deus disse? Não. Deus disse assim: vai lá porque lá tem uma mulher viúva que ela vai te suster. Adivinha o que acontece quando Elias chega lá? Elias sai de Querite para não morrer de sede e chega em Sarepta e quase morre de fome, porque a mulher que estava esperando ele estava morrendo de fome também. Parece não fazer sentido. Parece que é a mesma coisa que quando Deus chega aos seus ouvidos e diz assim: filho, vai correndo, pode ir correndo, porque lá no fim eu vou estar te esperando. E quando você chega lá, Deus não está lá. É a mesma coisa de Deus dizer assim a você: filho, pode ir, que quando você chegar lá vai ter uma casa, lá vai ter uma porta, é só entrar. Quando você chegar lá não tem porta nenhuma. É a mesma coisa de Deus dizer assim: vai ter uma janela, filho, e quando você chegar lá não tem nenhuma janela. Parece não fazer sentido. Mas Deus está levando você a acreditar e a confiar que você precisa depender mais do provedor do que da provisão. E aquela mulher, eu costumo dizer que ela conheceu a Deus na cozinha. Todos os dias Deus fazia um milagre na cozinha daquela mulher. Porque aquela mulher chega lá e ela está quase morrendo de fome. Ela só tinha uma porção para dar para o seu próprio filho e depois já estava esperando a morte.
Aquela mulher chega lá, Elias pede para ela, para suster ele. Então, eu imagino que Deus não deve ter multiplicado de uma vezada só a toneladas de azeite e de farinha na panela daquela mulher. Eu creio, isso é uma crença minha, que todas as vezes que aquela mulher ia à cozinha e separava uma porção de azeite, tirava uma porção de farinha da sua panela, tudo ficava no mesmo nível, no mesmo nível. Esse é o nosso Deus, o Deus que ainda faz milagres, que faz o impossível para te fazer você como filho, porque não há Deus como o nosso, que trabalha no turno da noite para que tudo coopere para o seu bem, você que ama Deus. Então aquela mulher ia todos os momentos, tirava a farinha, todos os dias, tirava o azeite e continuava do mesmo jeito. E esse é o mesmo Deus em que nós servimos, o Deus que ainda faz milagres, o Deus que ainda multiplica a farinha na sua panela e multiplica o azeite na sua botija, o Deus que faz milagres. Mas diz as Escrituras que depois daquilo, depois de Deus ter feito tantos milagres na casa daquela mulher, uma tragédia acontece. O único filho daquela mulher adoece e morre. Parece não fazer sentido. Parece não fazer sentido. Parece não ter lógica. E existe uma pregação tendenciosa e falsa espalhada por aí, dizendo que cristão não sofre dores, que um cristão não enfrenta um luto, que um cristão não bate o carro, que um cristão não enfrenta provas, lutas e tentações. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que você e eu passaremos pelo vale da sombra e da morte, mas te prometeu algo superior, algo que eleva os nossos corações. Prometeu que mesmo que eu e você passasse pelo vale da sombra e da morte, adivinhe, Cristo Jesus ainda estaria contigo. Amém. Mas irmãos, diz as Escrituras que quando aquele filho dela adoece e morre, Elias chega até ela e aquela mulher começa a acusar Elias. Começa a colocar a culpa da morte do filho dela em Elias. Nós temos essa tendência de transferir a nossa culpa nas mãos de outros. E sabe o que me impressiona mais ainda? É que mesmo Elias estando coberto de razão, não tendo nada a ver com a morte daquele menino, sabe o que Elias fez quando aquela mulher acusou ele? Não falou nada. Só disse assim: Elia, transfira para mim a sua dor. Talvez nos ensinando um princípio que seria ensinado mais tarde por Jesus Cristo. Não se ataca a torcida que fumega, nem se esmaga cana quebrada. Tripudiar sobre alguém que está ferido não faz sentido algum. Tripudiar sobre alguém que já está machucado não faz sentido. Então diz as Escrituras que Elias pegou aquele menino no seu colo, subiu para o segundo andar daquela casa e lá Elias abriu o bico. Mas Elias falou muito, não falou pouco não, mas ele falou muito mesmo. E Elias teve a coragem de pedir o que nós chamaríamos hoje de uma certa prepotência, talvez. Ele teve coragem de pedir algo que nós diríamos hoje, que talvez o chamaríamos de inconsequente. Elias pede a Deus para que Deus ressuscitasse aquele menino. Não havia nenhum relato na Bíblia Sagrada de anos anteriores que houvesse acontecido um milagre desse tamanho, de alguém ter ressuscitado. E lá Elias pede para que Deus faça o inaudível, para que Deus faça o exorbitante, para que Deus faça um milagre maravilhoso. E sabe o que acontece? Deus ressuscita aquele menino. Agora imagina comigo se Elias fosse uma dessas estrelas gospel que existe por aí hoje. Eu acho que antes de Elias ressuscitar o menino, eu acho que ele faria uma coletiva de imprensa para mostrar a todas as pessoas o quão grande homem de Deus que se levantou. Eu acho que Elias faria até mais.
Eu acho que antes de Elias entregar aquele menino para sua mãe, para a mãe dele, eu acho que Elias faria um discurso de autoelogio. Talvez, se fosse uma dessas estrelas hoje, eu acho que Elias chegaria em frente ao espelho e cantaria o solo do hino "Quão grande és tu". Mas Elias fez isso? Não. Elias não fez isso. Ele apenas pegou aquele menino, chegou até aquela mulher e disse assim: mulher, teu filho vive. Não existe grande homem de Deus. Não existe grande mulher de Deus. Não existe grande servo de Deus. Existem homens e mulheres, servos e servas, que adoram e engrandecem ao grande Deus. A Ele o poder, a honra e toda a glória. Mas quando Elias chega até aquela mulher, quando Elias entrega aquele filho que outrora estava morto para aquela mulher, ao olhar para Elias, aquela mulher, ao avistar Elias, ela faz uma afirmação que eu confesso a vocês que as minhas pernas tremem de medo. Por favor, acompanhe comigo o versículo 24. Então a mulher, a viúva, disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E aqui as minhas pernas tremem de medo, porque é bem capaz de eu estar nesse púlpito falando a palavra de Deus e talvez não sendo boca de Deus. Uma coisa é falar sobre Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Por isso a Bíblia diz em Jeremias 15:19: se apartares o precioso do vil e voltares à minha presença, tu serás a minha boca. Uma coisa é falar sobre Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Vocês já notaram que chega um pregador, uma pessoa que fala uma mesma palavra, chega uma outra pessoa e fala a mesma palavra, mas quando essa pessoa fala, a igreja entra em quebrantamento. A igreja entende aquilo que Deus quer que eles escutem. Sabe qual a diferença? Um é boca de Deus, o outro não. E eu acho interessante, porque os sermões mais importantes da história do universo estão no nosso vernáculo e nós podemos ter eles com certa facilidade. Mas o que mais me impressiona ainda é que mesmo se nós pregássemos esses sermões que fizeram com que as pessoas voltassem para a presença de Deus, sabe o que aconteceria hoje? Nada. Aí eu tenho que concordar com um pastor metodista, M. Baus, do século XVII, quando ele diz que Deus está à procura de melhores homens e não de melhores métodos. Nós primeiro devemos falar sobre a palavra de Deus, sermos boca de Deus para atingir as pessoas. Martinho Lutero disse que sermões de homens mortos são proferidos como sermãos mortos, e sermãos mortos matam. Eu conheço até um caso engraçado de um certo pregador que decorou frase por frase, vírgula por vírgula, todas as sentenças de um dos sermões mais lindos de toda a história, de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um grande homem que viveu no século XVII e que ele era um homem que pregava tanto a palavra de Deus que certo dia ele fez um dos seus sermões mais maravilhosos que chamam Pecadores nas Mãos Iradas de Deus. E esse homem ele fez esse sermão e diz os historiadores que esse homem orou por 5 dias, orou e jejuou por 5 dias para que o sermão que ele pregasse atingisse o coração das pessoas. E dizem os historiadores que chegou o grande dia daquele homem pregar o sermão. E aquele homem foi, Jonathan Edwards foi, com uma lamparina na mão, o esboço do sermão na outra, e começou a pregar com toda a veemência. E todas as pessoas que iam escutando a mensagem, iam caindo, entrando em quebrantamento, tornaram-se convictas de pecado. E dizem que as pessoas iam caindo e pedindo misericórdia a Deus. Esse pregador, ele decorou esse sermão, letra por letra,
palavra por palavra, e pregou com toda a veemência, e o seu auditório também caiu, mas caiu no sono. Sabe qual a diferença? Um era a boca de Deus, o outro não. Mas diz no capítulo 18, versículo 1, nós já estamos encerrando, capítulo 18, versículo 1, que Elias vai correndo até Acabe, depois de 3 anos e meio, e aqui eu já aprendo uma coisa, como eu havia dito, Deus trabalha em você para depois começar a trabalhar através de você. Deus trabalhou durante 3 anos e meio para usar Elias em apenas um dia. O tempo de amolar o machado não é tempo perdido. Deus trabalhou em Moisés durante 40 anos, para trabalhar dele depois 40 anos também. O tempo de amolar o machado não é tempo perdido. Deus trabalha em você, para depois começar a trabalhar através de você. Então Elias chega até o rei Acabe, e chama Acabe de perturbador de Israel. Ele chama o rei Acabe de perturbador de Israel e propõe ao rei Acabe um desafio. Um desafio de que o Deus que respondesse com fogo no Monte Carmelo, esse era o Deus verdadeiro. O povo já gosta de um espetáculo. Ajuntaram-se todos para ver aquela cena. Então Elias deu lugar aos profetas de Baal para começar. E diz as Escrituras que os profetas de Baal começaram a gritar, a dar cambalhota, a dizer para Baal mandar um fogo do céu. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Porque Baal é um ídolo morto. E Elias, de um canto, diz as Escrituras que Elias de um canto ficava rindo daqueles homens e dizia assim: ei rapazes, gritem mais alto, falem mais alto, talvez Baal esteja dormindo. E Baal não respondia de jeito nenhum. Aqueles homens, depois de tanto tempo, depois de tantas horas, foram vencidos pelo cansaço e deram lugar a Elias. Diz as Escrituras que Elias chegou, foi no Monte Carmelo, preparou um altar, separou 12 pedras. 12 pedras que significavam as tribos que estavam dispersas. Elias colocou as 12 pedras em volta do altar. Foi lá, pegou água e regou o altar. Mas talvez você se pergunte assim: mas como que Elias foi lá e pegou água se passaram-se 3 anos e meio sem chover? A terra estava em seca? Não faz sentido isso. É muito simples. O Monte Carmelo ele fica perto do mar Mediterrâneo. Com certeza Elias foi lá, pegou um pouco de água e regou o altar. E diz as Escrituras que Elias, depois de ter regado o altar, depois de Elias ter orado, Elias se afasta do altar e diz assim: Senhor, agora responda com fogo. No mesmo instante que Elias diz isso, um fogo rasga o céu e consome o altar. E todas as pessoas que estavam ao redor, toda a nação de Israel, ao ver aquela cena, se prostraram de joelhos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse é o seu Deus, o Deus que ainda faz milagres àqueles filhos que clamam e oram por Ele. Amém. Diz depois de tudo ter acontecido isso, Elias sai correndo até o topo do Monte Carmelo. Elias chega ao topo do Monte Carmelo, ajoelha, coloca a cabeça entre os joelhos e diz: Senhor, agora manda chuva sobre a terra. No mesmo instante, a chuva começa a descer. Mas eu diria para vocês que se eu estivesse escrevendo a Bíblia Sagrada, eu pularia o capítulo 19. Porque esse homem que orou para cair fogo no céu, e fogo caiu. Esse homem que orou para chover, e a chuva caiu. Sabe o que acontece com esse homem? Ele entra para uma caverna e entra em depressão. Parece não fazer sentido. Quando acontece tudo aquilo no Monte Carmelo, diz as Escrituras que Jezabel fica furiosa, porque Elias elimina todos os profetas de Baal. Jezabel fica furiosa e diz que vai atrás de Elias e vai matar Elias. Então Elias foge, entra para dentro de uma caverna e entra em uma depressão. Parece não fazer sentido. Um homem que estava lado a lado com Deus,
um homem cheio do Espírito Santo entrar em depressão? E talvez aqui um dos assuntos mais incompreendidos de toda a igreja evangélica no Brasil: a depressão. Talvez por dois motivos que as pessoas têm uma concepção errada de depressão. Eu gostaria de falar rapidamente sobre isso, uns 5 minutos no máximo. Talvez uma das más influências que nós temos hoje é de T.L. Osborne. T.L. Osborne é um pregador reformado que vive fazendo cruzadas pelo mundo. Ele diz que depressão é por causa do demônio. Aí a pessoa está deprimida, aí ele joga mais uma tonelada de cimento nas costas da pessoa, falando que depressão é por causa que a pessoa está com demônio. Outro é de Jay Adams. Jay Adams diz que depressão é por causa de um pecado que a pessoa está escondendo. Aí imagina, a pessoa já está deprimida, com uma depressão no coração, uma angústia. Aí chega uma pessoa e diz assim: você está deprimido porque você está com demônio. Você está sofrendo uma depressão, sabe por quê, meu querido? Porque você tem um demônio no seu corpo, porque você tem um pecado escondido dentro de você. Aí a pessoa entra em desespero. E tem muitos irmãos, muitos pastores dentro da igreja adventista que sofrem calados por causa deste assunto de depressão, com medo da represália dos irmãos da igreja. Mas aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: pode um homem cheio ou uma mulher cheia do Espírito Santo entrar em depressão? Sim ou não? Sim. Pode. Eu estava pregando certo dia essa mesma mensagem numa outra igreja. Eu fiz essa pergunta e uma mulher respondeu: não pode. Um cristão cheio do Espírito Santo não pode entrar em depressão. Eu perguntei: mas irmão, você concorda que depressão é uma doença? Sim, irmão. Então por que uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode entrar em depressão? Ela falou: não, eu não concordo com isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode entrar em depressão. Eu perguntei: mas irmã, um cristão cheio do Espírito Santo pode ter miopia e usar óculos? Ela pode? Irmã, pode um cristão cheio do Espírito Santo ter um câncer? Ela disse: pode. Irmã, pode um cristão cheio do Espírito Santo adoecer e morrer? Ela disse: pode. Então por que um cristão cheio do Espírito Santo não pode ter uma depressão? Porque daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra. Depressão é um assunto que tem que ser tratado com medicamentos, com remédio, com terapia e com fé. Eu gostaria de deixar aqui 2 livros para vocês entenderem mais sobre o assunto de depressão. O primeiro livro, um livro secular que chama O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. Um dos livros mais fantásticos que eu já li. Confesso a vocês que vocês devem ler esse livro para vocês entenderem o que é depressão. O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. O segundo livro é um livro cristão, não adventista, mas considero eu ser o mais fantástico. E o livro é O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. John Piper seleciona aqui 3 homens que foram homens que tinham depressões severas, mas eram homens de Deus. O primeiro, David Blind. David Blind era casado com a filha de Jonathan Edwards. E David Blind morreu aos 29 anos de idade. E dizem os historiadores que David Blind era um homem que orava tanto, que certa vez, quando ele estava na Inglaterra, ele estava fugindo dos índios. Os índios queriam matar ele, e mesmo sem conhecer muito o idioma deles, David Blind estava ajoelhado, cercado pelos índios. E quando os índios iam matá-lo, aquele homem começou a interceder pelos índios. E sabe o que aconteceu? Os índios não o mataram. Não o mataram, mas foram convertidos a Cristo Jesus. Um homem com depressão, um homem de Deus. Certa feita, perguntaram para John Wesley assim: John Wesley, qual livro você indica para ler depois da Bíblia? Ele disse: leia o Diário de David Blind. O segundo, Jay Bunyan. Jay Bunyan foi um homem que sofreu grandes lutas durante toda a sua vida. Um homem que depois da morte da sua mãe, a sua filha nasceu cega, e ele ia todos os dias na praça pregar sobre a graça salvadora de Jesus Cristo. Mas sabe o que isso custou para ele?
a prisão. Prenderam aquele homem. E ele passou 29 anos dentro de uma prisão. Os juízes chegavam e diziam assim para ele: ei, se você, a gente te solta agora, se você não for para a praça pregar. Mas ele dizia assim: se você me soltar hoje, amanhã eu estarei lá na praça pregando sobre Jesus Cristo. Foi ele que escreveu um dos maiores livros do mundo, O Peregrino. Livro que elevam e deixam a nossa alma mais leve. O terceiro, William Cowper. William Cowper foi um dos homens que fez hinos maravilhosos, que elevam o nosso coração, elevam a nossa alma, mas dizem que aquele homem tinha que ser vigiado 24 horas. Ele já tentou ele tentava várias vezes suicídio. Um homem de Deus, mas com depressão. Porém, a frase clássica, e que eu sempre gosto de dizer: por trás de cada providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Elias entrou em depressão porque ele entrou em uma caverna. Elias estava dentro de uma caverna, deprimido, pedindo para que Deus retirasse a vida dele, porque ele não era melhor do que os pais dele. Aquele homem que tinha orado para chover, choveu. Aquele homem que orou para que caísse fogo do céu e caiu, agora estava em depressão. Sabe por quê? Porque começou a olhar pelas lentes do retrovisor. Começou a enxergar Jezabel. Ele esqueceu do Deus poderoso dele, do Deus que tinha feito cair fogo do céu, cair chuva sobre a terra. E sabe como que Deus tratou a depressão de Elias? Apenas com terapia. Ei, meu filho, vai dormir, vai comer, vai dormir, vai comer. Ei, filho, vai, esvazia a caixa de ferramentas, chora tudo que você tem para chorar. Mas eu estou aqui com você. Mas mesmo assim Elias dizia assim: mas Senhor, eu quero morrer. E aqui dá uma coisa: quando uma pessoa depressiva diz eu quero morrer, ela não quer morrer, ela quer viver. Ela quer viver porque ela acha que a depressão, aquele momento escuro que ela está passando na vida dela, somente a morte pode ter saída para ela. Mas não, se eu estou falando para você hoje aqui que tem depressão, que tem alguma coisa, calma, Deus está ao seu lado. Amém. E diz que Elias fala: Deus, eu não aguento mais, por favor, leve a minha vida. Eu imagino Deus rindo lá de cima e falando: ei, Elias, calma, rapaz, calma, nem morrer você vai. Ainda tem muito ministério na sua vida, ainda tem muita água para rolar. Elias, você nem vai morrer, você vai ainda ungir um profeta na Síria, um rei da Síria, um profeta em Israel. Você está pensando que você vai morrer, filhão? Nem morrer você vai. Eu vou mandar uma carruagem de fogo com um cavalo de fogo para te pegar e te levar lá para cima. Eu gostaria de terminar agora. Diz as Escrituras, capítulo 2, do segundo livro de Reis. Diz as Escrituras que Eliseu, depois de Elias ter saído da caverna, Elias ter se libertado da depressão, diz que Eliseu estava ao encalço de Elias, para que tivesse a porção dobrada do Espírito Santo de Elias. E Eliseu estava correndo atrás de Elias, os dois estavam andando, até que Elias pegou a capa dele, tirou a capa dele, feriu o Rio Jordão se abriu, e os dois passaram, e os dois iam conversando, Eliseu dizendo assim para Elias: ô Elias, eu quero a porção dobrada do seu Espírito, Elias. E Elias falando assim com Eliseu: Eliseu, você pode ter, mas vamos fazer o seguinte, rapaz, se você vê o que vai acontecer agora, você terá a porção dobrada do meu Espírito. E quando os dois estavam conversando, andando por aquele local, repentinamente um cavalo de fogo, com uma carruagem de fogo, desce do céu e arrebata Elias. Eliseu fica perplexo com aquilo que estava acontecendo e vai levando Elias para o céu. E sabe o que acontece? Elias tira a sua capa e joga para Eliseu. Eliseu pega a capa de Elias e tem uma pergunta na mente e no coração. E uma pergunta que seja talvez hoje, nessa manhã, a sua pergunta. Capítulo 2, versículo 14. Onde está o Senhor Deus de Elias? Em outras palavras, se Deus fez milagres ontem, por que Deus não faz milagres hoje? Se Deus fez milagres
milagres anteriormente, por que Deus não faz o milagre que eu necessito na minha vida hoje? Se Deus ressuscitou o filho daquela viúva, por que Deus não ressuscitou o meu filho? Se Deus curou tantas pessoas, tantos leprosos, deu vista aos cegos, deu audição aos surdos, por que Deus não salvou a minha mãe ou o meu pai daquela doença? Talvez essa seja a sua pergunta. Essa foi a pergunta de Marta. Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, quando Jesus pisou na aldeia de Betânia, diz que Marta saiu correndo até Jesus e disse: Ei Jesus, se você tivesse vindo aqui antes, o meu filho, o meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Aí Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, calma Marta, o seu irmão há de ressurgir. Ela fala assim: eu sei, Jesus, que ele há de ressurgir no grande dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus olha para Marta e diz assim: ei Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou o Deus que age agora. E diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Esse é o mesmo Deus, o Deus que ainda faz milagres na sua vida, o Deus que é capaz de fazer o impossível para fazer você feliz. Esse é o Deus que ainda faz milagres. E Eliseu, com a capa de Elias na mão, perguntando: aonde será que está o Senhor Deus de Elias? Diz que ele vai avançando, com essa pergunta na mente e no coração. Diz que Eliseu pega a capa de Elias e fere novamente o Rio Jordão. O Rio Jordão se abre e Elias passa pelo Rio Jordão. O mesmo Deus de Elias é o Deus de Eliseu. O mesmo Deus de Eliseu é o meu Deus. O mesmo Deus que é o meu Deus é o seu Deus. Ele ainda faz o inaudível, o magnífico, para transformar o seu coração. E talvez essa pergunta hoje não seria essa: onde está o Senhor Deus de Elias? Essa não é a pergunta certa a fazer. Mas eu termino dizendo uma pergunta, que fica essa pergunta no seu coração. Eu termino perguntando para você assim: aonde estão os Elias de Deus? Amém. Amém. Não entendes o porquê de
Nada é impossível para aquele que crê em Deus. Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode te colocar no caminho certo, no trilho certo. A partir de hoje você pode se tornar um Elias, um homem, uma mulher de Deus. Convido vocês hoje às 5 horas da tarde a estarem aqui para juntos estudarmos sobre a história de José, os valores de José. Uma história magnífica. Eu tenho certeza que vai encontrar com o seu coração também. Oremos. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e fará nas nossas vidas. Senhor, assim como o Senhor usou Elias, eu também te peço para que o Senhor não somente me use, mas também use todas essas pessoas. Pessoas que querem de fato ter um encontro verdadeiro contigo. Senhor, permaneça dentro dos nossos corações. Que possamos confiar cada dia mais na sua santa palavra, continuar acreditando mais no seu poder, porque o Senhor é onipotente e para você não há impossíveis. Faça o impossível na nossa vida. Lute pela nossa causa. O Senhor é o nosso comandante. Senhor, esteja conosco agora nas nossas voltas para as nossas casas e faça com que nós retornemos aqui também às 5 horas para estudarmos mais sobre Ti. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém.